Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte. Diga: Senhor meu Deus, abre a minha mente. Abre a minha mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz a tua oração. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Que a tua palavra vá, inspire-nos, revele-nos, ilumina-nos, em o nome de Jesus. E diga amém. Irmão, nós estamos vivendo esses dias, para a glória do nosso Deus, o tempo da peregrinação. E o que é a peregrinação? A peregrinação são 31 versículos extraídos da palavra de Deus. Esses versículos, para a glória do Senhor, nós vivemos somente no mês de janeiro. Começa dia 1º e vai até o dia 31, no final deste mês. Esses versículos que temos nessa peregrinação, transformação, para a glória de Deus, não foram versículos do Uni do Unité, o escolhido é você, não. Todos eles foram por debaixo de oração. E o que é mais interessante é que foram colocados em dias em que não foram dias específicos, simplesmente foram colocados aqui para cada dia. E de repente você vai até dizer assim: nossa, eu não gostaria de estar aqui hoje ouvindo o que estou ouvindo. Entenda uma coisa: certamente que o Senhor nosso Deus, e eu creio nisso, Ele não desperdiça a oportunidade. E eu creio que por Ele ter colocado as peregrinações de hoje, para a data de hoje, para o dia de hoje, para falar acerca desse assunto que nós daqui a pouco estaremos aprendendo, pelo Espírito Santo de Deus, é porque há um motivo. E eu acredito que esse motivo é para abençoar você. Eu vou repetir: eu acredito que este motivo é para abençoar você. Você pode dar um glória a Deus aí? Sim, eu acredito que este motivo é para abençoar você. Houve um certo momento na caminhada de Israel que a Bíblia diz que o povo começou a ficar enfermo, doente, começou a enfermar. E a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o Senhor enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Dá para nós imaginarmos que a palavra que o Senhor os enviou era justamente na área em que eles estavam precisando serem abençoados. Eu vou repetir, preste bem atenção nisso. A Bíblia diz que houve um momento na caminhada de Israel em que o povo começou a ficar doente. E a Bíblia diz que o Senhor enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Então dá para se entender que a palavra que o Senhor lhes enviou certamente foi uma palavra para a cura. Foi uma palavra para que esses fossem curados. Esta noite, em nome do Senhor Jesus, espero eu no Espírito Santo, que a palavra que lhe seja enviada, eu sei que sempre será proveitosa, a fim de fazer com que se cumpra aquilo que está escrito, verdadeiramente venha em nome de Jesus de Nazaré, de encontro à sua necessidade. Eu não sei que área seja ela qual for, talvez conjugal, talvez familiar, talvez pessoal, talvez emocional, talvez até financeira. Bem, uma coisa eu sei: Deus não desperdiça oportunidade. E certamente, aquilo que o Senhor há de falar, certamente se você crer, Ele também cumprirá. Aqui no livro de Salmos, no capítulo de número 118, versículo de número 25, Salmos, capítulo de número 118, versículo de número 25, em nome de Jesus. Eu gostaria que a igreja pudesse ler juntamente comigo, porque eu não acredito no que eu estou vendo, eu não acredito no que estou lendo. Então eu gostaria que vocês pudessem, por gentileza, pode ser que eu esteja errado, mas eu gostaria que você pudesse ler comigo, amém? Em nome de Jesus. Só quem verdadeiramente quer transformar o que está escrito em um pedido diante de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Vamos lermos comigo agora. Vamos lá. Salva-nos. Agora te pedimos.
eu não sei se você já percebeu, mas sempre quando vamos até o Senhor nosso Deus, sempre vamos com um pedido para fazê-lo, seja ele em que área que for. De repente é por libertação, de repente é por uma cura, de repente é por outras áreas. O que é interessante é que a palavra salva-nos, que vem de salvação, é uma palavra completa. É a palavra souzo, que quer dizer cura-nos, liberta-nos, restaura-nos, transforma-nos, ajuda-nos, prospera-nos. Então sempre que você ver a palavra salvação ou salva-nos, você está englobando toda e qualquer necessidade, seja ela qual for. E não tinha palavra melhor que o Senhor nosso Deus pudesse nos dar, que não fosse esta, completa em tudo, em todas as áreas. Então quando você lê salva-nos, você está lendo assim: cura-nos, prospera-nos, ajuda-nos, restaura-nos, transforma-nos. Então quando você lê a palavra salva-nos, você está englobando qualquer necessidade, seja ela qual for, em qualquer área que você esteja precisando da ajuda de Deus. Então vamos lá comigo, vamos lá. Salva-nos, cura-nos, ajuda-nos, restaura-nos, prospera-nos. Então tudo isso está dentro dessa palavra salvação. Vamos então, salva-nos agora. Quando? Mas dependendo do problema, pode ser que de repente Deus não possa resolver agora. De repente, dependendo da gravidade do problema, Deus leve aí 1 ano, 2, 15, 20, 30 anos, porque em Deus não há essa capacidade de que simplesmente Ele, por querer, venha e resolva. Amém? Não, amém não. É importante você entender que somos nós que limitamos a Deus. Somos nós que o limitamos. Não é Deus quem se limita, somos nós que limitamos a Deus. Somos nós que na nossa mente pensamos em que o problema que estamos passando é tamanho que Deus não possa resolvê-lo, que Deus não possa solucioná-lo. Muitas vezes porque nos deixamos levar pelo que os nossos olhos veem, ou de repente pelo que o nosso corpo sente, ou de repente pelo que os nossos ouvidos escutam. E por conta disso, infelizmente, temos a mania de limitarmos o Deus que nós servimos. Veja que a Bíblia Sagrada diz: salva-nos agora. Vamos comigo agora? Te pedimos. O que é interessante é que te pedimos vem de pedir. A Bíblia nos motiva a pedir. A Bíblia diz que tudo que pedides crendo em oração, recebereis. Veja que Deus nos motiva a pedir. Não há esse pensamento de que, olha, eu tenho pedido tanto a Deus que eu já estou até envergonhado. Não, pelo contrário. Você jamais deve sentir-se envergonhado por pedir algo a Deus. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus nos motiva a pedi-lo. É Ele que nos motiva, é Ele que nos incentiva. Se há algo em Deus que alegra o coração de Deus, é suprir-nos em toda e qualquer área da minha, da sua, da nossa vida. Preste bem atenção em nome de Jesus. Você tem que largar esse pensamento, sabe, essa mentalidade de que de repente você pode estar pedindo muito a Deus e por conta disso Deus não queira lhe atender. Não funciona assim. A Bíblia Sagrada diz: nada me impedistes até agora, mas pedis a fim de que a vossa alegria seja completa. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, diz a sua palavra. Então quando nós lemos aqui, pedirmos, então Deus nos abre a porta, e Ele está dizendo: aquilo que te falta é só você pedir. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: aquilo que te falta é só você pedir. Só que essa palavra pedimos, que vem de pedir, é uma palavra contínua. É uma palavra contínua. Isso quer dizer que haverá determinadas áreas da sua vida em que você só em dizer: Senhor, o Senhor pode porventura fazer isso por mim. De repente você faz um pedido a Deus e parece que Deus não lhe ouviu, parece que Deus não lhe escutou, parece que Deus não lhe deu a mínima, parece que Deus não está vendo a sua real situação e o quão necessário está sendo e o quão preciso você está sendo em relação a ser ajudado por Deus. E de repente
você vê as contas chegando, de repente você vê a solidão cada vez mais tomando conta do seu coração, a tristeza cada vez mais fazendo parte da sua vida, e tantas outras coisas mais. E você vai até a Deus, e você faz um pedido a Deus, mas parece que Deus não ouviu, parece que Deus não quer atender, parece que Ele está fazendo vistas grossas. É como que se Deus amasse mais ao da direita do que a você mesmo. E aí começa a vir aquele pensamento. E que pensamento é esse? Deus não se importa comigo. Porque se Deus se importasse comigo, certamente Ele já teria me dado o que eu pedi. Não funciona assim. A Bíblia Sagrada diz, está escrito no livro de 1 de João, e esta é a certeza que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e responde. Veja o que a Bíblia Sagrada diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve e responde. Então o segredo de recebermos aquilo pelo que estamos pedindo é descobrirmos o que, pessoal? A sua vontade. Sim, preste atenção. O segredo de recebermos aquilo que lhe estamos lhe pedindo é descobrirmos qual é a sua vontade. Por exemplo, no livro de Jeremias, a Bíblia Sagrada diz assim, está escrito: desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, e que prospere a sua alma, assim diz o Senhor. Veja que Deus expressa para mim e para você o que Ele quer para você, o que Ele quer para mim, o que Ele quer para nós. É interessante que Deus formula os seus pensamentos a meu, a teu, nosso respeito. A Bíblia Sagrada diz, está escrito: porque bem sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito, pensamentos para vos dar paz. Olha a vontade dele aí, para vos dar paz, vos dar alegria e prosperidade e saúde. A Bíblia Sagrada diz que não havemos de nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação dos nossos pensamentos, através do novo entendimento em Cristo Jesus. Então veja que ele diz: salva-nos, agora te pedimos. Dá para você ler comigo? Ó Senhor. Mais uma vez, ó Senhor. Sim, essa palavra ó Senhor é uma forma de respeito, na verdade de tratamento. Eu não preciso ser Deus para você chamar-me de Senhor. O Senhor pode me ajudar, o Senhor pode fazer isso por mim, porque é uma palavra de tratamento. Então de repente você chega para uma pessoa que é bem mais nova do que você, mas ocupa um cargo elevado acima de você, onde você trabalha. Você tem idade de ser seu pai, você tem idade de ser sua mãe, mas você, por forma de respeito, de tratamento, você o chama de Senhor. O senhor quer café, a senhora quer café. Veja que ele é mais novo do que você. Veja que ela é mais nova do que você. Então a palavra, a expressão Senhor, nós entendemos que é uma forma de respeito e de tratamento. Só que quando nós a levamos ela para Deus, já muda um pouco de sentido. Porque além de ser uma forma de tratamento e respeito, a palavra Senhor quer dizer dono, proprietário. Então quando nós dizemos assim: salva-nos, cura-nos, liberta-nos, restaura-nos, transforma-nos, agora, não amanhã, mas hoje, Senhor, te pedimos, glória a Deus, ó Senhor, nós estamos dizendo: meu dono, meu proprietário. É a mesma coisa de você demonstrar total dependência por Ele. É de você dizer assim: Senhor, eu não tenho a quem outro pedir senão a Ti. Eu não tenho outra porta para bater senão a Tua. Então, por favor, o Senhor pode me salvar. Eu quero que o Senhor olhe e veja que eu já gastei tudo que eu tinha. E fui de um lado, fui de outro. Os médicos não sabem o que eu estou sentindo, o médico não sabe o que eu tenho. O Senhor pode, por favor, por gentileza, salvar-me? Senhor, eu preciso que o Senhor me salve, porque estou sendo perseguido injustamente. O Senhor pode, por favor, salvar-me? Então veja que essa expressão salvar, essa expressão Senhor, quer dizer dono, proprietário.
indica que você vai diante dele na consciência e na ciência de que ele é o seu dono e de que ele é seu proprietário e que você é propriedade de Deus. Não, eu não estou pregando heresia, porque a Bíblia Sagrada diz que nós somos o templo, morada, santuário, tabernáculo, e a Bíblia Sagrada diz que nós somos propriedade de Deus. Está na Bíblia. Diga: eu sou propriedade de Deus. Não, está muito fraco. Para quem realmente acredita, eu quero ouvir 1, 2, 3 e já. Sim, você é propriedade de Deus. Você é propriedade única e exclusivamente do Senhor. Mas você tem que ter essa consciência. Se você não tiver essa consciência, me perdoe, você nunca vai se sentir perdoado. Você sempre vai ser aquela pessoa com aquela mentalidade de que Deus perdoa muitos, mas não perdoa você. E dependendo do erro ou da gravidade do erro, aí é que você vai se sentir imperdoado. E muitas vezes isso vai fazer você sentir-se uma pessoa de uma das piores que possa existir no mundo. E isso vai traumatizar você na sua mente, na sua alma, no seu subconsciente, no seu consciente. E você agora está como que orando e como que se não estando sentindo a presença de Deus, está lendo a Bíblia e como que se não estivesse entendendo o que está nela escrito. Você se sente agora totalmente desamparado. Deus se importa com tantos, não se importa contigo. Deus liga para tantos, não liga para você. E o diabo está ali pintando e bordando na sua mente. E de repente, se você não tiver cuidado, você começa a enveredar na tristeza, na angústia, na depressão, no medo, e a coisa só tende a cada vez mais ficar pior. Veja que ele está dizendo: salva-nos, cura-nos, prospera-nos, restaura-nos, transforma-nos agora. Sim, te pedimos, porque sabemos qual é a tua vontade, e a vontade de Deus fazer isso. Ó Senhor, porque eu não tenho uma outra quem pedir. O Senhor é o meu proprietário, o Senhor é o meu dono. Quando você verdadeiramente interna isso dentro de você, você faz a soma de uma única palavra. Você naquele momento entende verdadeiramente que você é por responsabilidade de Deus. Você é por responsabilidade de Deus. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. A Bíblia Sagrada diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu e nos nomeou. Então nós somos escolha de Deus. Não foi você que escolheu servir a Deus. Não fui eu que escolhi ser pastor. Não foi você que escolheu ser um obreiro. Não foi você que escolheu sentir o desejo de fazer a obra de Deus. Largue esse pensamento. Na verdade, para a glória de Deus, esse sentir-se chamado para fazer a diferença, fazer algo que Deus te chamou a fazer, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E desobedecer a isto é você viver uma vida meia cristã, meia espiritual, porque sempre vira e volta, você vai sempre sentir um vazio dentro de você, que você vai tentar achar que vai conseguir preencher, talvez com um copo de cerveja, talvez com um cigarro, talvez com um uísque, talvez nos ralabucho. Bem, você vai sentir um vazio tamanho dentro de você, que você não vai conseguir se controlar, e agora você vai ouvir músicas das quais nem o próprio Espírito Santo teria coragem de ouvir, músicas essas que não edificam, músicas essas que não atraem a presença de Deus, porque tudo que você quer é entender, porque você sente esse vazio dentro de você, mesmo você estando na igreja servindo a Deus. E esse vazio vai fazer parte da sua história, esse vazio vai te incomodar, e você agora vai ficar até altas horas da noite sem conseguir dormir. E você vai arrumar de tudo quanto é jeito e maneira e forma para ver se o sono chega, para ver se você consegue realmente descansar. Você está cansado, mas a sua mente não se desliga. Você está exausto, mas a sua mente não se desliga. Então você vai para todos e qualquer meios que possa de alguma forma ver se consegue preencher esse vazio dentro de você.
Enquanto você está em meio às amizades, aos colegas, ou coleguismo, podemos dizer assim, parece que você está cheio, parece que você está feliz, parece, porque eles também vão para suas residências, vão para suas casas, e logo lhe vem tudo que se possa imaginar, tudo de volta, vence o abatimento, vence a tristeza, vence a angústia, e agora você já não sabe mais o que fazer. Bem, estou lhe dizendo isto porque olha só o que é que ele diz: salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Dá para você ler comigo mais uma vez, vamos lá, ó Senhor. Veja que aqui ele repete, veja que ele está repetindo. Então veja que ele está dizendo a mesma coisa: ó Senhor, ó meu dono, ó meu proprietário, eu sou propriedade exclusiva de ti, te pedimos. Então, se nós analisarmos, ele está meio que repetindo. Então, ele está tirando agora e está colocando: Senhor, te pedimos. Basta você ver, está aqui escrito. Então, ele está indo numa certeza e numa confiança em que Deus pode fazer por ele aquilo que ele não tem conseguido fazer por ele mesmo. E ele vai a Deus com essa convicção, ele vai a Deus com essa certeza que Deus pode fazer na vida dele o que ele não está conseguindo fazer por conta própria. Eu não sei até quando você vai relutar ou lutar contra o que Deus te chamou para fazer. Eu não sei até quando, eu não sei o tempo que você vai achar que vai conseguir resistir. O bem da verdade é que muitas coisas não têm dado certo na sua vida e nem irá dar certo na sua vida. Me perdoe, mas eu tenho que lhe ser sincero. Enquanto você não dizer: o eis-me aqui, Senhor, enquanto você verdadeiramente não se render ao Senhor, enquanto você verdadeiramente não entender no seu coração que não importa o quão longe você vá, o quão distante você queira ir, ou talvez agir como um filho pródigo. Bem, uma coisa eu sei: uma vez que Deus tem um chamado para a sua vida, o chamado de Deus é irrevogável. E você precisa entender isso no seu coração, que o chamado de Deus é irrevogável, que Deus não brinca com esse negócio de chamado. Não, Deus não brinca com esse negócio de chamado. A uns Deus chamou para fazer como parte do corpo da igreja de Cristo, ser membro. Então você é um membro fervoroso, você é um membro participativo, você é um membro que, para a glória de Deus, quando você sabe que é o dia de você estar no culto, estar na igreja, o seu coração se alegra. Então você é membro e louvado seja o nome do Senhor. Mas de repente o Senhor te chamou para um passo à frente. Além de ser membro, você fazer parte direta do ministério. E de repente ser um levita, e de repente ser um obreiro, e de repente ser um futuro pastor, ou de repente participar do grupo de coreografia, ou de repente ser uma tia de escolinha, ou de repente estar à frente de um trabalho ministerial como de evangelismo, de visitas nos hospitais. Bem, uma coisa eu sei e lhe digo com sinceridade de todo o meu coração: Deus não erra. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele não só capacita, como Ele envia. Então eu quero que você atente para isso em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deus nunca errou em ter lhe chamado para servi-lo. Sim, eu vou repetir: Deus nunca errou em ter lhe chamado para servi-lo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus não errou em ter lhe chamado para servi-lo. Não, está muito fraco, você ainda não entendeu o que Deus está querendo fazer nesta noite. Você vai olhar para ele ou para ela. De repente você diga: não, eu não tenho um chamado, sabe, profeta, eu não tenho um chamado assim. Eu quero que o senhor entenda, né? É como eu estou lhe dizendo. A Bíblia Sagrada diz que para uns Deus chamou para profetas, outros para pastores, outros para mestres. De repente você diz: não, eu não fui chamado para nada disso. Mas com certeza você foi chamado para fazer parte do corpo de Cristo. Então fazer parte como uma membresia da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a outros não. A outros é como que estivesse um chumigão, sabe? Como se estivesse, vou dizer assim no popular, um prego debaixo da cadeira.
E você, por mais que você queira, ou por mais frustrante que seja, ou por mais luta que seja, por mais que você queira permanecer sentado nesta cadeira, não foi aí que Deus te chamou para estar. Deus não chamou você para ser um esquentador de banco. Chamado é algo irrevogável. Não é como um terno que você tira e você guarda e pronto, e acabou-se. Não, o chamado que Deus tem para a sua vida, Ele te escolheu ainda desde o ventre da sua mãe. Talvez você ainda não entendeu, talvez você ainda não compreendeu, talvez hoje você é aquela pessoa que ainda não conseguiu entender em que tão importante é o chamado de Deus para a sua vida, do que você ter se preparado para Ele. E talvez você diga: pastor, é exatamente aí onde as coisas estão pegando. Porque o bem da verdade, nem eu sei mesmo, realmente, com certeza, se eu fui ou não chamado por Deus. Pois eu estou aqui para lhe dizer, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus o chamou para servi-lo. Talvez você foi chamado para ser um pastor, para ministrar a palavra de Deus. Sim, eu queria que, por gentileza, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós vamos já voltarmos para cá, para a glória de Deus. Jeremias, livro de Jeremias, abra para mim, por favor. Jeremias, em nome de Jesus. Jeremias capítulo de número 17. Eu não sei o porquê, mas Deus mudou toda a pregação. Jeremias capítulo de número 17. Jeremias capítulo de número 17. Todos encontraram? Amém? Eu não sei o porquê, mas preste bem atenção. Desde o dia 1º, na verdade, desde o dia 31 de dezembro de 2024, o Senhor muito que tem me incomodado acerca dos versículos que nós vamos lermos aqui agora. Em nenhum culto de lá para cá, o Senhor me trouxe a lembrança para que eu pudesse lê-lo aqui no altar. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. É quando eu lhe disse no início da pregação, Deus não gosta de desperdiçar oportunidades. Então, desde o dia 31, quando eu estava perante o Senhor me trouxe a lembrança, Jeremias 17. Até que então, para a glória de Deus, o Senhor me trouxe a lembrança, e não sei para quem vai ser, e de repente vai ser para alguém que vai estar assistindo em casa, ou para você que está aqui. Mas eu quero que você atente em nome de Jesus. No versículo de número 13, o Senhor manda te dizer. Sim, o Senhor manda te dizer, porque não é o que a Bíblia diz, é o que Deus está falando através da Bíblia. Jeremias capítulo 17, versículo de número 13. 17 e 13, em nome de Jesus. Você também pode acompanhar pelo telão, para a glória de Deus. Ó Senhor. Bem, nós aprendemos agora há pouco que a palavra ó Senhor, para nós é uma forma de tratamento. O Senhor está bem, a senhora está bem, sim, é uma forma de tratamento. Nós aprendemos assim. A pessoa não precisa ser mais velha do que você, para você chamá-la de Senhor. Só precisa ela ocupar um cargo mais elevado do que o seu, para você chamá-la de Senhor ou chamá-la de Senhora. Então, de repente, esta pessoa, você era até mais velho do que ele, ou mais velho do que ela. De repente, essa pessoa é o teu patrão, a tua patroa, e você vai chamá-lo de Senhor, você vai chamá-lo de Senhora. É uma forma de tratamento, de respeito. Mas quando se trata em relação a Deus, quer dizer dono, proprietário. Então, quando nós lemos aqui, ó Senhor, nós estamos dizendo, meu dono, meu proprietário, porque na verdade nós somos propriedade particular de Deus.
Você precisa se ver assim. Por isso que você não pode fazer da sua vida o que você bem quer. Por isso que você não está autorizado a desistir. Por isso que você não é dono da sua vida. Ainda que você diga, não fui eu quem pedi para nascer. Sim, Deus não ouviu você lhe pedindo para nascer. Deus te deu a oportunidade para que em vida você lutasse pela sua salvação. Porque se assim não fosse, Ele já teria nos condenado através do pecado de Adão e Eva, e não teria nos dado a oportunidade através de Jesus Cristo da cruz do Calvário. Então você deve estar feliz em estar aqui. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você deve estar feliz em estar aqui. Não está fraco, olhe para o irmão e diga, você, dá uma sacudida nele para ver se cai ao menos piolho, para ver se ele acorda. Você deve estar feliz por estar aqui. Porque a Bíblia Sagrada diz, ninguém vai ao Pai senão que eu envie, ninguém vai ao Pai sem que eu queira. Então ele diz, ó Senhor, esperança de Israel. Eu posso dizer esperança nossa, esperança da igreja. Nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Todos aqueles que te abandonam, todos aqueles que te deixam, preste atenção, serão envergonhados. Veja que Deus está nos deixando algo muito importante. Ele está dizendo, ei, se você acha que se você me deixar, vai ficar por isso mesmo, eu estou aqui para lhe dizer que não é assim. Não é bem desse jeito, não é bem dessa forma, sabe? Ele está dizendo que se nós o deixarmos, se nós o abandonarmos, nós seremos envergonhados. E se você quer um exemplo disso, vai em Jeremias capítulo 1, porque Jeremias está relutando, está dizendo, Senhor, procure outras pessoas, porque eu não passo de um garoto, não passo de um menino, eu sou uma pessoa totalmente, inteiramente, completamente, inteiramente despreparada. Se assim fosse, Deus teria dito, tudo bem Jeremias, eu vou em busca de outro para colocar no teu lugar. Ei, se você não sabe, chamado é insubstituível. Você não acha que eu preferiria estar ganhando, seja lá o valor que fosse, trabalhando numa empresa, do que ser pastor de uma igreja? Eu lhe digo que sim. Eu preferiria com toda a minha alma. Porque lá eu saberia que eu estaria trabalhando pelo meu soldo, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, pelo meu salário. Sim. E lá com certeza eu iria terminar o dia, eu iria para minha casa e voltaria somente no outro dia. E com certeza seria mais fácil do que ministrar a palavra, ou ser um pastor, porque não tem coisa mais difícil do que cuidar de gente. É difícil cuidar de gente. Porque na verdade, querida, eu quero que você entenda que biblicamente falando, não tem mais volta. Deus te ungiu, e a unção que Deus colocou na sua vida é inegociável. Você está me ouvindo? Não importa onde você tenha ido. Eu fui na Umbanda, fui no Candomblé, fui na Macumba, eu fui no quinto dos infernos. Eu fiz as coisas piores que você pode imaginar. Sim, eu vou me esconder de Deus, eu vou rufar tambor, sim, eu vou abrir boca de morto, sim, eu vou fazer muitas coisas, Deus vai se esquecer de mim. Só que interessante, que é irrevogável, não tem para onde correr, chamado é chamado, acabou-se, não tem, sabe, pode durar o tempo que durar. Você que está aí me ouvindo, em nome de Jesus, pode durar o tempo que durar. Não tem para onde correr, não tem negócio de vou fazer negócio contigo. Deus não negocia chamado, Deus não negociou com Moisés, você acha que vai negociar com a gente? Não negociou com Jonas, você acha que vai negociar comigo, contigo, conosco? Ô menino bonito, vai, faz um sorriso para me tirar a tua foto, vai. Ele não negociou com ninguém, não há um só ser que tenha sido, vamos negociar, sim, vamos negociar. Sim, tudo bem, eu te entendo, você está no corre-corre da vida, você não tem tempo, sim, está tudo bem, eu entendo. Só se tem tempo para aquilo que se quer.
E quando você às vezes endurece o seu coração, a Bíblia está dizendo: ó Senhor, esperança de Israel, esperança nossa, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Os que se apartam, quê? Os que se apartam de mim serão quê? Serão escritos. Parece que essa cena eu já cheguei a assistir em algum momento da minha vida. Parece que eu já assisti, sabe? Talvez você assistiu no cinema, talvez no telão. De repente é trazido uma mulher pecadora, que ninguém jamais acreditaria que aquela mulher iria se tornar uma grande evangelista. Porque nós medimos o homem, sabe, na capacidade do bem ou do mal. Infelizmente não conseguimos enxergarmos o quão falho nós somos, então vivemos apontando o dedo, condenando pessoas. Esquecemos que nós somos capazes de cometermos todos os pecados que a humanidade toda comete em uma só vida. E ele estava lá escrevendo, não sei se você já viu essa cena, e lhe trouxeram uma mulher pecadora, prostituta, que qualquer um de nós jamais daríamos crédito àquela mulher. Até que de repente a Bíblia Sagrada diz que eles vêm com pedras nas mãos, e a Bíblia diz que o encontram, e a Bíblia diz que ele está agachado, escrevendo na terra. Sim, escrevendo na terra, porque nós não passamos disso, nós não passamos de barro. Nós não passamos de barro. Em nada somos melhores do que ninguém. Na verdade, me perdoe, quão menor você se acha, maior é você diante de Deus. Mas quão maior você se acha, muito, muito menor você é diante de Deus. Ó Senhor, esperança nossa, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Dá para você ler esta parte, por favor? Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, vem a mim, dar-te-ei da água da fonte. Então a fonte é mais importante do que as águas que correm. Sim, quando você começa a sua caminhada com Deus, quando você começa verdadeiramente, você está empolgado, você está motivado, incentivado. E você então está com uma necessidade, seja ela em que for, talvez financeira, talvez conjugal, talvez seja ela em que área que for. Então tudo que você quer é que aquela área da sua vida lhe seja suprida. Você entendeu que de tanto bater cabeça lá fora, você entendeu que por tanto tentar resolver o problema, a coisa não deu certo. Então até que então você teve uma ideia: já sei, eu vou até a Deus e vou clamar ao Senhor, e Deus vai me atender, Deus vai me responder. Então de repente você está todo dia na igreja, você está fervoroso, você, se pudesse, você pegava a sua Bíblia, colocava dentro de um liquidificador e você então tomava ela por completo. Você quer ler Bíblia, você quer orar, você quer jejuar, você quer ir para a igreja. Até que tudo começa a melhorar na sua vida, a porta se abre, se alarga a fronteira, se amplia os territórios, a oportunidade chega, a porta de emprego para a glória de Deus agora faz parte da sua vida. Você foi curado, seu casamento restaurado, as coisas estão dando certo. Quando na verdade era para você se aprofundar mais em Deus, você começa a puxar o seu freio de mão. Agora o trabalho que Deus te deu, preste atenção, agora o trabalho que Deus te deu, está te dando trabalho, porque você está tão cansado que não consegue vir mais buscar pela sua família. Sim, por que você não veio à igreja? Porque eu ando tão cansado, eu ando tão cansada, porque o emprego que Deus me deu, olha, tem acabado comigo. Não, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem. Não é o emprego que Deus lhe deu, mas é como você decide lidar com a bênção que Deus lhe deu. Você tem que entender que depois que Deus nos abençoa, Ele nos observa. Deus abençoou o rei Ezequias com cura, porque a Bíblia diz que ele ia morrer para pocar com linho em carretel. Ele deu mais 15 anos de vida, mas a Bíblia diz, está escrito assim: e não correspondeu Ezequias ao benefício que o Senhor lhe fez. E não correspondeu o rei Ezequias ao benefício que
que o Senhor lhe fez. Deixe de murmurar, deixe de estar reclamando, deixe disso. Comece verdadeiramente a reconhecer os benefícios que o Senhor tem lhe feito. Senhor, traga à minha lembrança aquilo que me traz esperança. Agradeça por estar aqui. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: agradeça por estar aqui. Sim, agradeça por Deus ter mudado toda a pregação. Não sei o porquê, não sei o para quem, mas Ele mudou tudo, porque está aqui o esboço. Então de repente você está dizendo: não, Ele está falando porque Ele está lendo. Sim, eu estou lendo, mas pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz: a fonte das águas vivas. Você nunca vai acreditar, talvez você ainda não entendeu, mas talvez você esteja disposto a meio que sim, Deus, vamos pôr uma quebra de braço. Versículo de número 14 diz assim: cura-me. Você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3 e já? Mais uma vez. Quem foi que te ofendeu tanto que você hoje precisa ser curado na alma? Que decepção tamanha é esta que está conseguindo impedir de você verdadeiramente crescer ministerialmente falando, espiritualmente falando? Sim, eu quero que você se lembre de um profeta chamado Samuel. Traz para mim um copo descartável. Rapidinho, por favor. Eu quero que você olhe para cá. Traga ele com água. Traz um seco e um cheio. A Bíblia fala de um homem chamado Samuel. Sabe o que é você investir a sua vida na vida de uma pessoa? Sabe o que é você investir a sua vida na vida de uma pessoa? Quando você investe na vida de uma pessoa, você está investindo as suas forças, suas energias, suas expectativas, suas emoções, seus sonhos, seus projetos. Sim, quando você investe na vida de uma pessoa, você está investindo porque você acredita no potencial daquela pessoa. Eu digo aqui, pela misericórdia de Deus, que assim deve ser a mentalidade de um pastor. Assim deve ser a mentalidade de quem está à frente, quer seja numa empresa, quer seja no altar, quer seja onde quer que seja. Então, fura aqui um pouquinho para mim. Fura um pouquinho. Assim deve ser a mentalidade, sim, de quem está à frente. A uns Deus chamou para servir, a outros Deus chamou para ser escada. A uns chamou para ser servido, a outros para servir, e a outros Deus chamou para ser escada, que é para elevar aos demais, levá-los a crer no potencial que estão dentro deles. E eles vão bater de frente, sabe? Eles vão meio que puxar a sua orelha. Eles não vão aceitar as suas fraquezas. Por mais que você queira que eles aceitem, eles não vão aceitar. Talvez eles vão olhar para você e vão te ignorar, como Elias ignorou uma mulher que estava juntando cavacos, e ela disse: olha, vê, eu vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho, eu vou comer e morrer. Elias poderia ter dito: nossa, eu estou com peninha de você. Elias não disse absolutamente nada, e nem mudou o pensamento. Ele disse: vai e traz um bolo pequeno na tua mão para mim, porque assim diz o Senhor. Você tem que deixar de ter aquela mentalidade, sabe? De que as pessoas têm que sentir pena de você para que você se sinta bem. Acabe com isso. Isso é uma fraqueza de comiseração que apaga você por dentro, acaba suas expectativas. E o profeta Samuel está triste, está abatido, por quê? Porque ele investiu a vida dele em um homem chamado Saul. Está na Bíblia. Investiu a vida dele em um homem chamado Saul. A Bíblia diz que um certo dia, agora infelizmente Saul passa a mão pelos pés. Nós sabemos que um dos maiores pecados do homem é a desobediência, e assim foi com Saul.
Ele passou por cima do profeta. Ele passou por cima, sabe, da autoridade que Deus tinha constituído sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Samuel ficou triste. E a Bíblia diz que Samuel começou a dispor-se a orar e clamar, porque Samuel está decepcionado, porque jamais imaginou que, tendo feito o que ele fez pela vida de Saul, chegasse ao ponto que chegou. Talvez eu estou falando a alguns decepcionados aqui, talvez com o marido, talvez com a esposa, talvez no ministério, talvez não sei em que área. Pastor, na hora que eu mais precisei, viraram as costas para mim. Na hora que eu mais precisei, que eu estendi as mãos para que alguém estendesse para me ajudar, simplesmente recolheram a mão. O senhor não sabe o que é passar por isso. Parece que você ainda não ouviu aquela música do Sérgio Reis, que ele diz de forma bem clara, que é mais fácil um pai cuidar de 10 filhos do que 10 filhos cuidar de um pai. E você sabe o que é interessante? É que a Bíblia diz que agora Saul está levando a vida de qualquer jeito, e Samuel está triste, abatido, desmotivado. E está lá no livro de 1 Samuel, quando a Bíblia Sagrada diz, vem cá para mim por favor. Quando de repente a Bíblia Sagrada diz que Deus vai falar aqui, que Deus vai falar com Samuel. E está escrito assim: até quando terás dó? Até quando terás dó? Até quando? Até amanhã, depois de amanhã? Até o mês que vem. Sim, até a semana que vem. Até quando terás dó? Tem tradução que diz: até quando sofrerás? Até quando você vai se martirizar por dentro, sabe? Até quando você vai permitir que isso determine dentro de você um sentimento? Até quando terás dó? Até quando você vai sofrer? Até quando você vai ficar aí cheio de desculpas? Porque fulano, porque Beltrano, porque Cicrano? Levante essa cabeça. Porque a Bíblia diz: até quando sofrerás por causa de Saul, havendo eu rejeitado? E ele continua dizendo lá no versículo: levanta-te, pois agora. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: levante-se. Não desse jeito, Deus me livre, se eu tivesse sentado do seu lado eu me levantava, mas para sair de perto de você. Como pode? O que sai de você é como você está por dentro. Então você deve estar muito triste, e essa palavra deve estar sendo para você nessa noite, porque você olha para o irmão que está do teu lado, que já não está bem, porque ninguém vem para o pronto socorro espiritual, porque a vida está boa. Em alguma área você precisa de socorro, mas não fique triste, porque a Bíblia diz: e socorri a um que é esforçado, a um eleito do povo. E quando você olha para o seu irmão, você diz: levante-se. Eu olharia para você e vou dizer: sim, eu vou me levantar, mas para sair de perto de você, seu morto. Acorda, tu que dorme. Que é isso? Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: levante-se. Glória a Deus. Levante-se. E ele diz assim: levante-se, pois agora. Levante-se, pois agora. Levante-se, pois agora. Levante nesse momento. Levante nesse instante. Mas você quem vai decidir se vai se levantar hoje ou se você vai continuar a sua vida em 2024 nos insucessos de ter pescado a noite inteira e não tendo pego nada. É você. Levante-se, pois agora. Então levantar-se, quando se levantar, pertencia a Samuel, não às pessoas, não a quem determinou ou de repente de alguma forma lhe fez sentir-se ofendido, triste ou quer seja o que for. E ele diz: levante-se, pois agora. E ele diz: quando levante-se, pois agora, ele diz: pega o teu vaso e enche-o de azeite. Como pode, pelo amor de Deus, um profeta, um homem de Deus que exerce o ministério, estar desprovido de azeite? Sabe quando nós ficamos desprovidos de azeite? Quando olhamos para o povo e não para Deus.
quando esperamos que o povo faça por nós, quando na verdade temos que entendermos que nós, servos de Deus, fomos feitos como um esterco do mundo. Está na Bíblia, Paulo disse que nós, pastores, fomos feitos como esterco do mundo. Você sabe o que é esterco, meu irmão? É merda. Me perdoe, mas é a verdade. Reclame com a Bíblia. Deus é tão maravilhosamente educado que chama só de esterco. E de repente, me perdoe, talvez você seja uma pessoa assim que faz por tantos e quando precisa ninguém faz por você. E você se sente um nada. Isso está se esvaindo as suas forças, a sua energia, o seu ânimo. Você está meio que empolgado, desempolgado, motivado, desmotivado, mas por conta do que lhe fizeram. E ele diz: levanta-te, pois, agora. Então dá para entender que aos poucos ele é aquele vaso, e de repente, sem ele perceber, as coisas foram começando a mudar. E só a Bíblia vai dizer que de repente as coisas vão começar, porque é assim que acontece. Você não vai perder a unção da noite para o dia, a vontade de servir. Não é que o chamado vá embora, dê a Deus, suma, desapareça. Mas aos poucos você vai se esvaindo dentro de você. Agora você não tem mais ânimo para vir para a igreja, você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo. Bem, até para ir para o monte, só se for o Deus nos acuda. No dia 3 de fevereiro nós vamos para o monte. Mas me perdoe, você sabe o que é interessante? Que nós temos membros e membros e membros e membros. Glória a Deus por isso. Mas é capaz de ir só uns 5 ou 6 ou 7 ou 8 ir para o monte, e a maioria ficar em casa assistindo Netflix. Aí eu fico imaginando como é que não está a sua vida espiritual. E depois você quer que Deus lhe abençoe, você quer que Deus alargue fronteira, você quer que Deus amplie território. E sem falar que para ir para o monte ainda, para a glória de Deus, o carro chega lá, você não vai pagar o sacrifício como era antigamente, de que tinha que... Não, pastor, é porque eu durmo cedo. Não, nós vamos cedo, vamos 7 horas da noite, vamos voltar 9 horas da noite. Não, pastor, mas é porque 9 horas eu já estou dormindo em casa. É, desde que não tenha menino doente, porque se tiver doente, você passa até a noite acordado. Levanta-te, pois, agora, enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não chamou você para ficar parado. Você não é um insucesso. Diga isso para o seu irmão: você não é um insucesso. Voltando para Jeremias, para nós terminarmos: cura-me. Em outras palavras, nós vamos perceber que algumas pessoas precisam ser curadas. Como pode um doente cuidar de outro doente? Então você tem que ser curado primeiro. Você tem que ser curado primeiro. Então ele está dizendo: cura-me, Senhor, e sararei. Tem certas enfermidades que só Deus pode curar. Só Deus pode arrancar, sabe? Nossa, falaram com você palavras duras que te machucaram, que te magoaram. A Bíblia diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O homem estava enfermo, 38 anos, esperando o mover das águas. Quando Jesus de Nazaré chegou para ele, disse exatamente assim: queres ficar são? Queres ficar curado? A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que ele abriu a sua boca e disse: mas como? Se não há quem me leve até as águas, não tenho um parente, não tenho ninguém que me ajude. Jesus não perguntou se tinha ou não pessoas para ajudá-lo. Jesus perguntou, foi uma pergunta direta: você quer ficar curado? Então dá para entender que ele está meio que, sabe, triste, abatido. Como pode, tantos anos aqui, não teve um parente que estendesse a mão para me ajudar? Tem lutas que é você que tem que travá-las sozinho. Tem desertos que, por mais que você tenha ao seu lado esposa ou marido, por mais que seja, por mais que ele lhe ame, por mais que ela te ame, mas você terá de passar sozinho. É como Ana: por mais que Elcana viesse apresentar sacrifício perante o Senhor, não eram os sacrifícios de Elcana, marido de Ana, que iria fazer com que Ana engravidasse e gerasse dessa luz um filho. Deus estava esperando por Ana.
E quando essa foi diante de Deus, ela disse: Senhor, estou trazendo a tristeza do meu coração, a minha alma está abatida até a morte. E ela vai dizer: porque estou sendo perseguida, pessoas estão me fazendo todo tipo de males. Ela não vai ter força para orar, mas os seus lábios vão se mover. Tudo bem, a Bíblia diz que Deus sabe o que está no meu, no teu, no nosso coração. E a Bíblia diz que quando ela se levanta, o seu semblante sai totalmente diferente de como ela entrou. Então a Bíblia diz aqui: cura-me. E a Bíblia Sagrada diz: e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu. Porque tu és o meu. Versículo 15 diz assim: eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Sabe o que é pior da luta? O pior da luta é você ainda ter pessoas ao seu redor, ao seu lado, parentes, familiares, amigos, entre aspas, sabe, que olham para você naquele olhar de só cobrar. O que está adiantando ir para a igreja? O que adianta estar subindo o monte? O que adianta estar com a Bíblia debaixo do braço? O que adianta você ter largado as tuas amizades, as tuas companhias, as pornografias na internet? O que adianta? Você não está vendo? Você está jogando sua vida fora. Vamos nos divertir, vamos rir, vamos brincar, vamos para as festas, vamos para os bailes. Não estou vendo nada acontecer na sua vida de novo ou de melhor depois que você foi para a igreja. É num ato de zombar, de fazer pouco, sabe, de diminuir, de menosprezar. Jeremias está orando, Jeremias está buscando ao Senhor, e as pessoas estão zombando dele. As pessoas estão rindo dele. Talvez pessoas estão rindo de você agora mesmo. Versículo de número 16. Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te. Dá um cutucão nela que ela vai ver que eu estou olhando para ela. Olha o que ele diz aqui. Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te. Jeremias está dizendo: Senhor, eu lutei e relutei, eu não queria jamais ocupar esse cargo. Dá para você entender o que ele está dizendo? Ele está dizendo: porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te. Não era isso que eu queria para a minha vida, eu queria outra coisa. Mas só que eu estou aqui para lhe dizer, querido, é chamado, e chamado é irrevogável, não tem para onde correr. Você está me entendendo? Você já imaginou se eu tivesse desistido? Quando eu passei 9 meses pregando para 2 cadeiras, no fundo de um quintal, com uma fossa fedendo, uma cachorra latindo. Sabe o que é 9 meses? Você pregar para 2 cadeiras e chamar as pessoas elas se esconderem. E você pregar terça, quinta e sábado. O ruim é que as cadeiras eram de coração tão duro que nunca ofertaram. Já imaginou se eu tivesse desistido? Não, eu não fui chamado para isso. Eu estou há 9 meses pregando para 2 cadeiras. Certamente eu não estaria aqui hoje. Sabe lá Deus, na verdade, o que eu não seria hoje. Talvez um desviado, talvez um membro. Se é que Deus me chamou para ser um simples membro. Quando eu digo simples, não é na forma de diminuir, porque cada um de nós ocupamos uma parte de excelência no corpo de Cristo. Você olhe para o irmão que está do seu lado, você não está autorizado a desistir. Diga: eu não estou autorizado a desistir. De novo. De novo.
Você luta por alguém, ainda que não seja para ser um pastor, ser um obreiro, ser quem seja quem for. Você luta por alguém. Você não está autorizado a desistir do seu casamento. Você não está autorizado a desistir do seu filho. Você não está autorizado para desistir, seja porque, pelo que for, porque nós, para a glória de Deus, lutamos por alguém. Não apressei-me. Não, eu não me apressei, Senhor. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te. Talvez você esteja aí lutando e relutando pelo um chamado que Deus colocou na sua vida. Talvez você pescou a noite inteira e nada apanhou, não deu certo, mas não quer dizer que Deus te abandonou. Sim, poderia não ter dado certo para mim, ou para qualquer outro. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, porque na verdade é o bem da verdade, é isso mesmo, como você está lendo aí. Nem tampouco desejei o dia da aflição. Quando você começa o ministério, sabe, quando você começa a obra de Deus, você começa com a sua mentalidade tão sadia. Você imagina o seguinte: nós somos irmãos em Cristo, então nós vamos sermos muito bem tratados, obrigado. Sim, quando nós iniciamos, nós achamos o seguinte: nós vamos sermos muito bem tratados, obrigado. De repente você está aqui e somos irmãos em Cristo Jesus, e jamais imaginamos que vamos ferirmos um ao outro, ou machucarmos um ao outro. Nós não desejamos dias ruins, não desejamos dias de aflição. Não, nós não pensamos assim. É como quem vai se casar. Você nunca vai imaginar que, tendo se casado com o seu príncipe, de repente ele vai se tornar, se não vou nem dizer para não estar falando alguma coisa agressiva. De repente você casou-se com a sua princesa e jamais você imaginou em que essa princesa iria lhe causar, não é bom nem falar, para não sair feio na fita. E talvez você guarde aí no seu coração, sabe, aquelas lembranças de como era, e de repente ele já te mandou para o inferno e você mandou também. Vamos para o inferno você, não para você, que talvez você já sabe o caminho. E brigam. Veja que a Bíblia está dizendo: porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, porque não é isso que nós desejamos. Nós pensamos assim: nós somos o corpo, e como corpo nós temos que lutarmos um ao lado do outro. Então nós pensamos assim, essa é a mentalidade de quando nós começamos a queremos fazer alguma coisa para Deus, sermos parte da membresia do corpo de Cristo. Pensamos então que por sermos um corpo, vamos trabalharmos unidos e vamos trabalharmos para vencer. Então vamos estarmos aqui no mesmo espírito, e no mesmo ânimo, e na mesma vontade, porque assim é para ser, mas não funciona desse jeito. É um corpo com muitos tipos de mentalidade, é um corpo com muitos tipos de pensamentos, com muitos tipos de vontades, com muitos tipos de temperamento, de gênero. Então, na verdade, querendo ou não, vai causar aflição. Porém eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Eu posso usar essa expressão e dizer: Senhor, o que saiu hoje dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, versículo 17, para nós terminarmos. Não me sejas por espanto. Meu refúgio és tu no dia do mal. Se refugie no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o que temerei? Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que um exército me cercasse, todavia não temerei. E no dia em que eu temer, eu confiarei em ti, Senhor.
Então de repente você precisa, sabe, voltar para o seu lugar secreto de oração. Talvez você precisa ser tratado para que você possa se reerguer mais uma vez. Não sei do que você precisa, mas Deus não te trouxe aqui. Deus não mudou toda uma mensagem simplesmente porque Ele gostaria de mudar. Se não houvesse um propósito, Deus não desperdiça oportunidade. Então de repente está na hora de você pegar de volta as suas armas, as suas ferramentas de trabalho e arregaçar a manga e deixar de mimimi. Que negócio de mimimi, o que, rapaz? Que negócio é esse? Deus não escolhe os fracos. Ainda que seja o fraco, Ele fortalece para se tornar-se forte, só para confundir os fortes. Lembre-se que Deus não usa duas classificações de pessoas. Deus não usa o medroso e o covarde. Olhe para o irmão para ver se ele tem cara de medroso e covarde. Se você vê que ele olhou assim, ó, é porque é um tremendo do medroso e um tremendo do covarde. Tem que ter sangue no olho. Tem gente aqui que tem sangue no olho? Sim ou não? Então dá uma sacudida nesse irmão que está do seu lado e diga: ei, não está fraco, diga: ei, tenha sangue no olho. Deus não chama covarde nem medroso. Covarde e medroso, vá para debaixo da cama, vá para lá que é seu lugar. Fique lá, acuadinho, bem quietinho num cantinho. E quando o diabo se lembrar de você, o diabo vai lá e vai fazer assim: volte, certo o seu diabo, certo o seu diabo. Que negócio de diabo, que rapaz? Quem venceu foi Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia mau. Envergonhem-se os que me perseguem. Ei, se você não retrucar, se você não revidar, eles vão ser envergonhados. Ah, você não está recebendo. Você parece que não está aqui ainda. Vou terminar a mensagem. Envergonhem-se os que me perseguem. Está sendo perseguido? Não persiga de volta. Não perca tempo olhando para trás. Porque quem está sendo perseguido, por favor, corre aqui. Preste atenção. Em nome de Jesus, tudo que o diabo quer. Lembre-se que o inimigo da unção é a distração. Você está sendo perseguido. Sim, eu estou sendo perseguido. Então não perca tempo olhando para trás, porque senão você pode dar com os burros na água. Continue olhando para aquela que é a perfeição, o único que pode verdadeiramente lhe dar vitória. E deixe que quem quer lhe perseguir, lhe persiga, porque você não tem tempo para parar. Eis que a obra é importante demais, dizia Neemias, para que eu possa parar. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Aleluia. Assombre-se eles, e não me assombre eu. Eles vão ficar assombrados. Como pode? Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Quem te viu, quem te vê. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você não precisa sujar suas mãos. Não diga para você mesmo: eu não preciso sujar minhas mãos. Mais uma vez. A melhor coisa que tem neste mundo é ele querer ser como você é. Isso é maravilhoso. A melhor coisa do mundo é eles quererem ser quem você é. Isso é maravilhoso. Isso é glória a Deus por isso. Então, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, quero lhe pedir perdão, porque nós só vamos ler a peregrinação, mas Deus mudou tudo hoje. Só espero que Deus tenha falado com alguém nessa noite. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu lar, em nome de Jesus. Vamos aplaudir.